Olá, seja bem-vindo ao Minuto Jurídico. Inscreva-se em nosso canal no YouTube e todas as quartas-feiras tem acesso a vídeos com rápidas e relevantes dicas jurídicas. No encontro de hoje, iremos tratar das 3 principais modalidades de rescisão do contrato de trabalho. O contrato de trabalho pode ser firmado a prazo determinado ou a prazo indeterminado. Nos contratos de trabalho a prazo determinado, já no seu início, tanto o empregador como o empregado já sabem a data de seu término. Já no contrato a prazo indeterminado, não há expectativa em relação ao seu final, o que traz às partes direitos e obrigações distintas. Mas certo é que o contrato de trabalho pode ser rescindido de forma motivada quando o empregado oferece o que se chama de justa causa, a forma indeterminada quando não há justa causa para rescisão e em razão do que se conhece como rescisão indireta do contrato de trabalho. Pois bem, vamos tratar primeiramente da dispensa imotivada. Pode o empregado, exceção feita algumas situações de estabilidade do empregado, demitir o empregado sem que haja justa causa. Para isso, no entanto, terá de suportar as verbas indenizatórias. O contrato pode ser firmado também em relação ao seu empregador, atribuindo ambas as partes direitos e obrigações distintos em razão justamente da natureza jurídica do contrato de trabalho. Mas, antes de falar da justa causa do empregado, vamos tratar brevemente do que se chama justa causa do empregador. O empregador, se ele não vier a cumprir as obrigações às quais está obrigado em razão do contrato, pode oferecer o que se chama justa causa do empregador. Vale dizer, o empregado pode requerer a rescisão do contrato de trabalho por justa causa do empregador e recebendo os direitos como se fosse demitido sem que justa causa houvesse. O que traz um pouco mais de preocupação é a rescisão do contrato de trabalho por justa causa, porque esta deve ficar muito bem caracterizada sob pena de reversão por meio e força de ação trabalhista. O artigo 482 da CLT determina que constituem justa causa para a rescisão do contrato de trabalho pelo empregador o ato de improbidade, incontinência de conduta ou mau procedimento do empregado, negociação habitual por conta própria ou alheia sem permissão do empregador e quando constituir ato de concorrência à empresa para a qual trabalha o empregado, ou for prejudicial até mesmo ao seu serviço. Condenação criminal do empregado transitada em julgado, caso não tenha havido suspensão da execução da pena. Desídia do empregado no desempenho das suas respectivas funções. Embriaguez habitual ou em serviço. Violação de segredo da empresa. Ato de indisciplina ou de insubordinação. Abandono de emprego. Ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra qualquer pessoa ou ofensas físicas nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outro. Ato lesivo da honra ou da boa fama, ou ofensas físicas praticadas contra o empregador e superiores hierárquicos, salvo também em caso de legítima defesa própria ou de outrem. Prática constante de jogos de azar, perda da habilitação ou dos requisitos estabelecidos em lei para o exercício da profissão, em decorrência de conduta dolosa do empregado. O parágrafo único do artigo 482 também estabelece que
constitui justa causa para a dispensa do empregado, a prática devidamente comprovada em inquérito administrativo de atos atentatórios à segurança nacional. Pois bem, uma dessas hipóteses pode conduzir à rescisão do contrato de trabalho por justa causa, mas é obrigatório observar 4 condições. Imediatidade. Não pode haver o transcurso de um longo tempo entre o conhecimento da falta praticada pelo empregado e a aplicação da penalidade por parte do empregador, sob pena de configurar o que se denomina de perdão tácito. Proporcionalidade entre a falta e a punição. A justa causa deve ser aplicada por falta gravíssima, aquela que impede o prosseguimento da relação de emprego em razão da quebra de confiança. Para aplicar a penalidade mais adequada, o empregador deve sopesar o contexto em que ocorreu, o passado funcional do trabalhador e o grau de instrução. Non bis in idem, ou seja, o empregador não pode punir o empregado 2 vezes pela mesma falta. E por fim, não discriminação. O empregador não pode punir de forma diversa empregados que praticam a mesma falta. Estas são as nossas dicas de hoje. Até o próximo Minuto Jurídico.